Boa noite, turma. Dando a continuidade no sistema esquelético, o esqueleto humano, como em outros vertebrados, é interno aos músculos com os quais se desenvolveu. Ele é um endoesqueleto constituído por um eixo dividido em segmentos para dar flexibilidade e de dois pares de membros superiores e inferiores, né? Também dividido em partes articulados para locomoção e preensão. O crânio é a extremidade expandida do eixo, no esqueleto, e no adulto há 206 ossos distintos, como segue. Então, voltando também a falar um pouquinho sobre a parte da osteologia, que é o estudo dos ossos, vai definir um conjunto de estrutura óssea e cartilagens, né? Interposto entre os tecidos moles para a proteção dos órgãos internos e realizar o movimento do corpo humano. Os ossos são uma forma rígida de tecido conjuntivo formado a maior parte do esqueleto e é o principal tecido de sustentação do nosso corpo. A quantidade, nós temos nos ossos do esqueleto adulto 206, sendo 80 ossos no esqueleto axial e 126 os ossos do esqueleto apendicular. O esqueleto axial é formado pelo eixo do corpo, composto pelos ossos da cabeça, pescoço, tronco, tórax e abdômen. Nós vimos o esqueleto axial no esqueleto na sala de aula, lembra? Na aula presencial. Então, o esqueleto axial eu tenho os ossos do crânio, os ossos do externo, a coluna vertebral e os ossos das costelas. Então, o neurocrânio, a parte do esqueleto axial, ele é dividido da seguinte maneira: na parte neurocrânio, tá? Nós temos um osso frontal, um occipital, um esfenoide, um etimoidal, um parietal, temporal, sendo 8 ossos. No esqueleto da face, nós temos a mandíbula, vômer, nasal, lacrimal, maxilar, zigomático, palatino, concha nasal inferior. E no ouvido médio, martelo, bigorna e estribo, que são 6 ossos, totalizando 28 ossos do crânio. Esse é a parte anterior do crânio, visto a parte anterior. Agora, na parte lateral, eu vejo também os ossos, né, na divisão também, e eu mostro aqui também a parte occipital. Eu vejo a parte do esqueleto da face e o neurocrânio. Eu dividir essas duas regiões para vocês entenderem na lateral, no qual aparecem os ossos, né, do crânio, tanto na parte do esqueleto da face e do neurocrânio. Tenho a divisão axial vista inferior da base externa do crânio também, né, que eu estou vendo como se fosse a parte inferior, né? Então eu estou vendo como se a mandíbula ela foi retirada e o total eu tenho 28 ossos. Então dá para eu verificar a parte desses ossos aqui do esqueleto da face e do neurocrânio também. Na vista superior da base externa do crânio, eu tenho a abóboda craniana que foi retirada. Então eu verifico como que é a divisão dos ossos por dentro da parte do cérebro, né? Então imagina, eu tenho uma caixa, né, que dividiu essa caixa da nossa cabeça, seria essa parte abóboda craniana, que seria o nome. Então eu tenho a parte de dentro, como que é essa divisão de dentro, a parte occipital, temporal, o etimoide, o frontal, parietal e o esfenoide. Então, isso é para verificar naqueles cortes, né, onde nós aprendemos anterior, posterior, né? Nós verificamos o corte sagital, então aí nós conseguimos identificar também essas estruturas ósseas. A vista medial do crânio, ó, a mandíbula foi retirada, então eu consigo verificar a parte do neurocrânio e o esqueleto da face, que são todos os ossos, né? O esqueleto axial agora é a região do meu ouvido, martelo, bigorna e estribo, que seria a divisão o corte medial, tá? Ou plano sagital, médio. O esqueleto axial, então nós vimos a primeira parte, que seria os ossos que compõem a região do nosso crânio, da cabeça. Agora nós vamos para a região da nossa coluna vertebral. Nós temos a coluna vertebral vista anterior, que seria 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, e nós temos as vertebrais sacrais, vertebrais coxígenas, que é o sacro. Então, aqui eu tenho na parte do meu lado esquerdo a vista lateral direita. Lembra conforme eu falei sobre a cervical, que é a atlas, né? É uma vértebra que ela tem... A primeira vértebra é a atlas e a segunda é a ax, né? Que é uma vértebra que ela tem o nome da tipologia grega, como se fosse o globo, né? O homem segurando o globo na cabeça.
Então eu tenho as vértebras cervicais, vértebras torácica, vértebra lombar e as vértebras sacrais. O esqueleto axial da coluna vertebral eu tenho a parte cervical, torácica, lombar e pélvica. Como é dividido, para a gente não esquecer, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 lombares, 5 vértebras fundidas, que seriam as sacrais, e 4 fundidas, que seriam as coxígenas. Os ossos da coluna vertebral, então, para não esquecer, são 7 cervicais, 12 torácicas, 5 vertebrais lombares e ao total entre 4 sacral e coxígenas. A primeira da cervical, o nome é Atlas, e a segunda é Ax. Os ossos da coluna vertebral são 33 ossos, né? 7 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígenas. Então, o esqueleto axial, os ossos da coluna cervical, são 7 vértebras, né? Então, eu tenho aqui, nessa parte que eu vou até mostrar para vocês um pouquinho mais à frente, os acidentes ósseos, né? Que os ossos compõem, que seria esse nome desses ossos, né? Então, eu tenho, ó, o Ax do meu lado esquerdo e a Atlas, né? Então, eu tenho aqui o total 7 vértebras cervicais. Então, eu apresento o corpo da vértebra, que é do meu lado esquerdo. Eu tenho o forame transversário da vértebra. Eu tenho o processo transversus. Eu tenho a união dos corpos. Eu tenho o sulco do nervo espinhal e tenho o tubérculo anterior. E nessa coluna cervical, olha ali embaixo, do meu lado esquerdo, eu tenho o processo espinhoso. E do meu lado direito, eu tenho os tubérculos, tá? Então, do meu lado direito, eu tenho toda a parte que seria essa visão anterior da coluna. E na região do meu lado esquerdo, eu tenho a região posterior da coluna. Região anterior do lado direito e a região posterior do meu lado esquerdo. Olha só as vértebras cervicais como ficam, né? Então eu tenho a primeira Atlas, a segunda eu tenho a Axe e da terceira a sétima vértebra cervical. Os ossos da coluna cervical, a primeira vértebra é a Atlas, né? Que é a divisão dessa vértebra, ela tem todos esses acidentes ósseos que compõem o nome da própria vértebra. Eu tenho a segunda vértebra que é a Axe, né? Pelo formato dessa vértebra. E eu tenho a sétima vértebra, que seria a cervical e a ax. Os ossos da coluna cervical, né, da vértebra cervical, eu tenho uma conexão da primeira e da segunda vértebra, que é a cervical, a atlas, que é a C1, e a ax, que é a C2. Respectivamente, todas as vértebras possuem os elementos básicos, né? Algumas pessoas apresentam aqui um problema de hérnia de disco, artrose entre a C1 e a C2, que é verificado na ressonância ou na tomografia, né, e o processo de artrose pelo raio-x. Essa vértebra ela tem, né, pelos acidentes ósseos, que é o nome dessa vértebra. Esses acidentes tem o corpo, tem o processo espinhoso, que é a parte de baixo, tem o processo transverso, que está na parte da lateral, tem os processos articulares, tem as lâminas, tem os pendículos e o forame vertebral. Então, esses são os nomes que eu tenho dos acidentes, um nome que contém essa vértebra. Os ossos da coluna torácica formam 12 ossos, né? Essas vértebras são 12 vértebras, então eu tenho, começa da T1 e vai até T12, então eu tenho a vértebra torácica T1, aí eu tenho os processos articulares, né, da própria vértebra, e eu tenho a última vértebra, que é a T12. Então, a coluna torácica, o total são 12 vértebras. Então, aqui, as vértebras torácicas, né, como ela compõe. As vértebras torácicas, sendo 12, ela vai se distinguir de uma presença da fóvea, né, do corpo vertebral, onde se articula com a cabeça das costelas. A posição anatômica, o processo espinhoso são posteriores e inferiores. Então, aqui eu estou vendo pelo corte lateral. Os ossos da coluna lombar, que são 5 vértebras lombares, podemos diferenciá-las das demais por não possuir forame no processo transverso e nas fóveas costais do corpo vertebral. Possui um processo transverso alongado e pode ser chamado de processo costal, e seu corpo vertebral é grande e alargado. Posição anatômica, os processos espinhosos
são posteriores e inferiores. Os ossos da coluna vertebral, nós temos 5 ao total, tá? Aqui é uma visão lateral esquerda. Aqui as vértebras, né, lombares, a posição das vértebras lombares. Os ossos da coluna lombar, da maneira que é dividido pela região posterior, conforme a foto do lado direito, né, pela parte posterior. E na parte da frente eu tenho a divisão do processo, né, como que seria esses espaçamentos aqui do lado direito, uma vértebra e uma outra vértebra, quando apresenta no raio-x, apresenta que o paciente pode ter uma artrose, pode ter uma espondilolistose, espondilolistese. Então, quanto mais afastado uma vértebra da outra, pelo processo principalmente da idade, esse paciente ele pode apresentar também uma escoliose, uma cifoescoliose, uma lordose. Isso vocês vão ver um pouco mais à frente, mas só para vocês entenderem um pouco mais o que pode acontecer com esse paciente, tá? Quando eu falo escoliose, é que pega a região, a coluna ela está em C, pega da região cervical até a região torácica. Hiperlordose é o aumento da curvatura da lombar. Uma escoliose, ela começa na cervical e vai até a região torácica. Eu posso ter uma cifose, que é o aumento da coluna cervical. Então depende também as patologias que acometem a coluna. Os ossos da coluna sacral são cinco vértebras sacral. O sacro é constituído por 5 vértebras fundidas, por ser 6, na verdade, mas é contado como 5. Porém, na juventude se encontra ainda separados e durante a puberdade as cartilagens que se separam sofrem o processo de ossificação, produzindo um osso único. E é grande e triangular, estando situado na parte posterior da pelve. Sua face ventral é côncava e a face dorsal côncava, caracterizando uma cifra. Olha só os ossos da região sacral, né, que é a coluna sacral, e no final é a região do corpo. Região sacral são as 5 vértebras, né, uma fundida em relação à outra. O cóccix é um pequeno osso triangular situado na extremidade caudal da coluna vertebral, sendo formado por 4 ou 5 vértebras fundidas. Nós temos a região anterior, que é a face côncava, e a inferior, que é a extremidade mais afilada. Tem muitos pacientes que fraturam o cóccix, né? Então é uma fratura que ela vai se consolidar sozinha. Aqui são as fraturas, aqui são as vértebras coccígenas, né? Ó, que seriam as 4 no final. Parece um cone, né? Na verdade, essa parte do cóccix. Então, as vértebras do cóccix aqui também, como ela fica, né, em relação, nós temos alguns nomes também, que são toda essa parte dos acidentes ósseos de cada vértebra. Aqui nós temos os ossos do tórax, que é a clavícula, nós temos a escápula, conforme foi visto, o externo, costelas verdadeiras, cartilagem, apêndice tifoide, as costelas falsas, as vértebras torácicas e as costelas flutuantes. Esses são os ossos que compõem a parte do esqueleto axial anterior da região da caixa torácica do esqueleto axial, né, que seria o osso do meio, né? É o osso do meio do tórax. E muito obrigado, esse é o esqueleto axial.